Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do Espiritismo. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem o que a outra gosta de ouvir e aquelas que dizem o que é preciso falar. Eu corro o risco de ser antipático, mas eu quero dizer que você precisa conhecer outro Deus, o Deus de amor, que não está cobrando nada de você e que jamais desejou que você vivesse uma vida de incertezas quanto ao seu passado e ao seu futuro. Posso ser mais direto? Então vamos lá. O Espiritismo mente. É mentira. Não existe isso de relação kármica, reencarnação e tudo que o Espiritismo costuma jogar sobre as pessoas, abandonando as pessoas à sua própria sorte, para ver se elas saem do poço onde são lançadas. O resultado disso são pessoas derrotadas por uma espécie de conformismo que considera a sua desgraça um fruto de uma herança kármica. Ou então pessoas extremamente orgulhosas por confiarem em si mesmas como se tivessem um grau maior de piedade do que as outras. Não se espante se a minha linguagem parecer rude, mas é que eu fui uma das presas dessas religiões que lançam sobre a gente a responsabilidade de nos salvar, que colocam sobre o pecador a responsabilidade de se livrar de seus pecados. Ora, ao que está afogando, nem nós que somos maus vamos dizer que ele deve se virar para nadar por conta própria. Nós não vamos gritar da praia para dizer: amigo, você está se afogando? Se esforça que você vai conseguir. Qualquer uma pessoa de bom senso ou com amor no coração vai pular na água para tentar salvar o afogado. Deus é assim. Deus faz isso. Na verdade, eu conheço muito bem a doutrina espírita. Lembre-se de que eu estou falando da doutrina espírita, não de pessoas espíritas. E eu conheço muito bem a doutrina espírita para saber que é um gigantesco engano. A ideia de uma autoevolução, que você deve se aperfeiçoar espiritualmente, subindo degraus de uma escada sem fim, pode fazer bem para o ego, mas não é a verdade que você encontra na Bíblia, porque ela nos fala de um Salvador. Ora, se Deus providenciou um Salvador, foi porque ele viu que nós não éramos capazes de nos salvar a nós mesmos. Por que existiria um Salvador se as pessoas pudessem se salvar a si mesmas? Salvador é aquele que salva o outro. Como que ele salva o outro? Interferindo o salva-vidas salva o afogado porque ele interfere no afogamento. Ele não ensina o afogado a nadar. Ele não dá exemplo. Ele não fica falando assim: olha, afogado, faz assim, levanta essa mão primeiro, depois põe essa para baixo, bate os pés assim. E não fica do lado do afogado mostrando, dando exemplo para o afogado como ele se desafogar. Não! Ele vai lá e agarra. Além disso, a ideia de autoevolução gera alguns problemas de ordem social, já que a ideia de uma evolução própria determina que alguns povos são mais evoluídos espiritualmente do que os outros. O próprio Allan Kardec acabou se revelando racista em alguns dos seus livros, graças a essa ideia de que alguns são mais evoluídos que outros. Veja esta passagem do livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, a primeira parte do capítulo da Teoria do Belo. Ele escreveu o seguinte: o negro pode ser belo para o negro, como um gato para os gatos, mas não o é no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, os lábios grossos, acusam materialidade dos seus instintos. Podem perfeitamente exprimir paixões violentas, mas nunca variedades do sentimento e as modulações de um espírito elevado. Palavras de Allan Kardec. Hoje ele seria processado se ele estivesse vivo. A seguir, vou ler mais alguns trechos de livros que apontam algumas das consequências da doutrina espírita, só para falar do que concerne às raças. Eu tenho um filho adotivo, o Pedro, que é negro e índio, e branco também, deve ser uma mistura. E no olhar de Allan Kardec, ele seria espiritualmente menos evoluído, segundo a doutrina kardecista, sem ainda entrar em questões como a reencarnação e eliminação do karma por meio de caridade, boas obras, e etc., que é ótima para o ego. Mas vamos a outra passagem escrita por Allan Kardec, abre aspas: o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, progrediram mais que as outras,
Sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que é dada aos chineses, e ainda muito menos aos europeus civilizados. Fecha aspas até, e palavras de Allan Kardec no livro A Gênese, editora Leike, de São Paulo, primeira edição, página 187. Mas, vamos lá, mais um trecho de Allan Kardec. Esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física, impróprio a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais em relação ao desenvolvimento, emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior. Assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a mundos mais e mais adiantados. Isso é tirado da Revista Espírita, de abril de 1863, página 97, e também da Perfectabilidade da Raça Negra, de Allan Kardec, também do livro A Gênese, da Leike Livraria, também de Allan Kardec. E ele continua, então vamos colocar mais. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que se você nasceu negro, você vai reencarnar negro até um certo momento em que você possa atingir um grau de espiritualidade mais elevado, porque daí você vai poder voltar a esse mundo como branco, ou com amarelo primeiro e depois como branco, porque o negro estaria no fim da linha, da linhagem aí da evolução espiritual. Isso diz o Allan Kardec, não é o Mário Persona que diz, porque eu jamais teria coragem de dizer um tamanho afronte para qualquer ser humano. Isso é discriminação racial. Mas vamos continuar. E é uma consequência, na verdade é uma consequência da ideia da reencarnação e da ideia do espiritismo e da ideia do evolucionismo de Darwin. Tudo junto forma essa bobagem enorme que Allan Kardec escreveu. Mas vamos a mais uma bobagem escrita por Allan Kardec. Por que há selvagens e homens civilizados? Por que existem selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote eram negros da África. Se tomarmos uma criança hotentote recém-nascida e a educarmos nas melhores escolas, acaso fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o hotentote é homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez? E a sua raça? Deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? Esse é Allan Kardec, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, Instituto de Difusão Espírita de Arara, São Paulo, capítulo 5, páginas 126 a 127. Você deve até achar na internet esses livros, se já não foram tirados de circulação pelo Espiritismo, pelas organizações espíritas. Bom, eu acho que isso já lhe dá uma ideia clara do que existe de nefasto, de horrível por trás da fachada piedosa do Espiritismo, da fachada com cara de piedade. Tem isso aí, ó, o cerne é isso aí, ó, considerando os negros inferiores espiritualmente aos brancos, e que se um negro quiser um dia atingir um grau superior de espiritualidade, ele vai ter que se reencarnar branco. Na verdade, essa é a religião de Caim. É daquele que quis agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, do seu esforço. E ele se irou quando Deus preferiu a oferta de Abel, porque Abel ofereceu um animal sacrificado, que era um emblema de Cristo, que era o resultado do trabalho de Deus, o animal sacrificado, não de Abel. O Espiritismo leva as pessoas a se acharem capazes de realizar alguma coisa que possa agradar a Deus. O Espiritismo faz com que elas queiram ser reconhecidas pelas suas boas obras. Isso leva à conquista do troféu de glória, pela salvação da própria alma. Troféu este que deveria pertencer somente a Deus e a Ele somente. É uma ilusão a autossalvação, autoevolução, autoeliminação do seu karma. Isso é ilusão. Procure ler o Evangelho de João e você vai encontrar um Deus de amor, um Salvador que veio salvar pecadores. Não veio salvar pessoas perfeitas, religiosas, evoluídas.
É deste Salvador que eu estou falando e que eu tenho certeza você precisa conhecer. Volta a escrever quando você quiser, e me perdoe por minha aparente dureza das palavras, mas eu considero o assunto importante demais para tratar de forma suave, para ficar colocando paninhos quentes aí. Não, é um assunto sério, dele depende a sua salvação eterna. E você não pode continuar acreditando nisso que diz essas mentiras que escreveu Allan Kardec.